Graça e paz do Senhor, irmãos. Amém. Rapaz, a galera do louvor e a turma que prega nessa época do ano, porque a voz vai embora rapidinho, né? É só piscar e você já está sem voz. E ontem a gente teve ali no culto da fogueira, ali em Piraí, e a voz já começa a dar uns sinaizinhos que já está querendo abandonar o barco. Mas enquanto ela estiver aqui, vamos conversar um pouco sobre o que Deus quer falar nos nossos corações nessa noite. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 9. Neemias, capítulo 9. Às vezes é bom ficar lá atrás no momento do louvor, enquanto você vai localizando Neemias, que a gente fica... O Agostinho é igual ao avô, né? É igual ao avô quando vê o neto começando a andar, né? Fica todo bobão, todo, né? Pagiando ali. A alegria do meu coração quando eu estou lá atrás e vejo o nosso ministério de louvor, sabe? Se entregando no momento da adoração é algo sobrenatural. E como a gente ora para que toda a igreja, em nome de Jesus, entenda a importância de louvar o Senhor de todo o coração e buscar Ele de uma forma intensa, sobrenatural. Muitas vezes no momento do louvor, muitas vezes no momento da palavra, a gente fica esquentando para quem está ao nosso lado, para quem está atrás da gente. Ah, querido, em nome de Jesus, sabe, o Espírito Santo de Deus marcou um encontro contigo aqui nessa noite. E por mais que a gente precise, obviamente, de manifestar e buscar uma comunhão com os irmãos, esse é o momento de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Então no momento do louvor não é diferente, é o momento de pegar cada palavra que está sendo entoada, cada palavra dos louvores e falar: Deus, onde isso se aplica na minha vida? Como eu posso colocar isso no meu dia a dia? Como eu posso fazer com que isso que está sendo ministrado, como que isso que eu estou cantando faça parte da minha caminhada? Eu costumo falar com o ministério de louvor que assim como para o pregador, antes de pregar, a palavra tem que fazer diferença, para o louvor não é diferente. Quando você louva, o que você louva já tem que ter feito diferença no teu coração. Quando você louva, aquilo que você está falando, a letra que você está cantando, a melodia que você está cantando, já tem que ter feito diferença no teu coração, assim como o pregador, o pastor, o irmão que sobe neste púlpito para pregar a palavra de Deus. Isso precisa ser verdade para a gente. Amém, queridos? Hoje é meu aniversário, 45 anos de idade. A Duda e a Júlia, elas brincam às vezes, aliás, elas brincam de vez em quando, que a gente está indo embora para casa, aí eu falo assim, a gente começa, né, a ouvir as mensagens dos irmãos, e aí a gente vai falando: poxa, próxima, olha que palavra linda. E aí o Espírito Santo de Deus vai complementando. Falei a respeito disso com o Robinho. Cadê o Robinho? O Robinho estava sentado ali agora. O Robinho pregou aqui na quinta-feira, e o Robinho falou sobre Ofni e Finéias. E eu falei: puxa, Robinho, você abriu meu entendimento para uma situação da palavra que eu ainda não tinha observado. E aí quando a gente estava indo embora, eu falei com as meninas: eu acho que a próxima palavra que eu vou pregar vai ser essa. Aí a Duda, a Júlia brincaram e falaram assim: ah, pai, todo dia que a gente está indo embora, você fala que você vai pregar uma palavra, a gente fica até aguardando qual vai ser. Mas a palavra de hoje, de forma especial, não podia ser diferente. Porque pensar, não porque é meu aniversário, não porque pensar porque eu estou aqui e tive a oportunidade de pregar nessa noite, mas pensar na obra de Deus na nossa vida. Pensar naquilo que Deus tem feito, instante após instante, momento após momento, dia após dia, ano após ano da nossa caminhada. E como é bom saber que a Miriam fez aniversário essa semana, o Pedro,
e Renan também, Ana Lígia fizeram aniversário de casamento. Mas não só por conta deles, querido. Eu gostaria que nessa noite a gente meditasse de uma forma em conjunto, observando a obra de Deus na nossa vida e o propósito dela a cada instante. Quando a gente olha para o livro de Neemias, quando a gente olha para a palavra de Deus, quando a gente olha para aquilo que Deus levantou Neemias para fazer, e a gente vê que Neemias estava ali em paz, tranquilo, de boa, um empregão, né? Não precisava se preocupar com nada. E Neemias então pergunta: como que está o povo? Como está meu povo? E quando Neemias fica sabendo que o povo estava ali, que estava tudo destruído, estava tudo destruído pelas invasões, pelo inimigo, Neemias fica angustiado, se põe a orar, e quando ele levanta, o Espírito Santo de Deus já tinha falado ao coração dele, Deus já tinha trago a resposta. E Neemias então se coloca diante do rei, você conhece a história, ele pede orientação ao Senhor, ele vai ali e fala: eu preciso disso e disso e disso para reconstruir o povo, reconstruir a minha terra. E o rei, ministrado por Deus, não há outra explicação para isso, porque toda bondade vem de Deus. Então naquela hora onde aquele rei decide abençoar, ele já estava sendo ministrado por Deus. Ele dá tudo o que Neemias pediu. Neemias vai lá e começa a reconstrução. Você sabe o que acontece: luta atrás de luta, batalha atrás de batalha, perseguição atrás de perseguição. Mas Neemias, ele consegue, querido, Neemias ele consegue juntar o povo, debaixo de escárnio, debaixo de pedrada, debaixo de acusação, debaixo de humilhação. Neemias consegue levantar o povo ali. O inimigo falava: como que vocês vão conseguir reconstruir um muro onde só tem entulho? A gente consegue perceber como que estava a destruição naquele lugar. E Neemias consegue. Neemias então, usado por Deus, ele consegue reconstruir o muro, batalhando, lutando mesmo, batalha espiritual. Neemias consegue restaurar aquele muro. Consegue restaurar com aquele muro, com a restauração daquele muro, ele consegue restaurar não só uma proteção da cidade, mas ele consegue restaurar a espiritualidade. Ele consegue restaurar também a verdade que aquele povo havia perdido. Neemias, ele se coloca como um reparador de brechas naquela hora. Neemias, ele se coloca como uma pessoa que estava disposta a restaurar, a reparar, para abençoar. Eu queria que você entendesse isso nessa noite. Deus nos levantou para restaurar. Restaurar para quê, pastor? Restaurar para abençoar. Quando eu olho para a minha vida, quando você olha para a tua vida, quando a gente olha para a nossa existência, quando a gente olha para a nossa história, e a gente vê que alguns de nós têm histórias mais difíceis, mais complicadas, outros tiveram uma história talvez um pouco mais tranquila, mas todos nós, querido, todos nós estávamos condenados ao inferno. Todos nós, por conta da nossa transgressão, por conta da nossa iniquidade, por conta da nossa raiz, a gente estava condenado ao inferno. Independente da tua história de vida, isso é a primeira coisa que a gente precisa pensar nessa noite. Porque alguns de nós às vezes chega diante de Deus, às vezes chega diante da palavra do Senhor, com o entendimento que tem hoje, com o conhecimento, e fala assim: não, eu sou mais ou menos, o fulano era ruim, sabe, o fulano era complicado. Esses dias para trás o pastor Elísio me matou de rir lá como é que chama, Adamo, lá na vigília. O pastor Elísio falou assim: eu achei que eu era ruim, mas quando eu olho para a história do pastor Ricardo, eu fico de boca aberta. Falei: pastor, aí você me quebra. Mas pensa num cabra perdido, sabe? Vocês conhecem alguma coisa da minha história, já falei alguns testemunhos aqui. Pensa em alguém que não tinha esperança, pensa em alguém que não tinha fé, pensa em alguém que não tinha perspectiva de nada.
não tinha perspectiva de nada. A minha vida, cara, eu falo isso de todo o coração, principalmente para os jovens, e Deus sabe, os irmãos conhecem o quanto eu falo que a gente precisa orar pelos jovens. Essa semana a gente estava aqui no trabalho, presbítero Márcio, na segunda-feira na restituição, e a gente fez um momento de oração. No momento de oração final, eu falei, gente, a gente precisa clamar pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes. E sabe por quê, querido? Porque a gente que tem certa idade, fazendo 45 anos hoje, a gente passou por muita luta, muita dificuldade. Cara, eu era um cara que bebia 1,5 caixa de cerveja sozinho, de boa, tranquilo, sem dificuldade. Virei noite mais noite fora de casa, fiz um monte de porcariada na minha vida. Mas quando a gente olha para os jovens dessa geração que a gente está tendo hoje, não nem de perto é o que a gente passou na nossa história de vida. Eles estão enfrentando coisas bem piores, mas muito piores. E se a gente não orar, se a gente não clamar, se a gente não ajudar, se a gente não colocar carro na rua, se a gente não investir, gente, a gente vai ter muito que explicar para Deus em relação aos nossos jovens e aos nossos adolescentes. As minhas filhas, elas têm idades variadas. E essa semana para trás, eu conversando com a Giovana, eu conversei com algumas pessoas aqui na igreja, e como essas coisas chamam a atenção. A Giovana foi para o banheiro da escola dela, e quando ela chegou lá, tinha uma menina na porta da repartição e 2 dentro. E ela ficou encucada com aquilo. Ela entrou lá na repartição dela, e ela está ouvindo, num banheiro de menina, pastor Agostinho, ela ouviu assim: vamos nos beijar. Dentro do banheiro da escola, na sala, no turno da Giovana, lá no horário dela, é tudo criança, poucos são um pouquinho maiores. Olha o que as nossas crianças, nossos adolescentes estão enfrentando, irmãos. Olha como a gente precisa investir. Amanhã, eu até justifico, a Ana Paula está estudando, amanhã eu vou estar dando aula no seminário. Fala para a Laís, Felipe, eu não vou poder estar aqui, mas a gente vai estar orando em nome de Jesus para que essa reunião seja muito abençoada. E a gente precisa entender, querido, que a nossa história, que hoje a gente precisa sim investir nesses jovens, porque aquilo que a gente passou, eles estão passando muito pior, e vão passar muito pior, e os nossos adolescentes. Eu sugiro que você que é pai, você que é mãe, você que é avô e você que é avó, você leia 2 livros. Um é do Augusto Cury, Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Obviamente, querido, eu estou falando quando você tem a Bíblia como seu livro de cabeceira e você consegue tempo para ler outro livro. Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. É um livro espetacular para educar essa turma de hoje. E para a gente entender o quanto que a gente errou quando a gente quis educar os nossos filhos da forma com que a gente foi educado. O outro livro é A Fé Começa em Casa. Eu não sei quem aqui já viu esse livro, mas é um livro espetacular. Inclusive eu fiz a citação dele alguns dias para trás. A Carmen até guardou o que eu falei quando a gente estava aqui no louvor. O autor, ele fala que quando a gente começa a criticar o louvor da igreja, quando a gente começa a criticar a oração da igreja, quando a gente começa a criticar a pregação na igreja, quando a gente começa a criticar a estrutura da igreja, é porque essas coisas na nossa casa já estão ruins há muito tempo. Na nossa casa, quando a gente critica o louvor da igreja, é porque provavelmente na nossa casa o louvor não existe. Quando a gente critica a oração da igreja, porque na nossa casa a gente não tem tempo de oração. Quando a gente critica a leitura, a pregação na igreja, porque talvez na nossa casa essas coisas não existem há muito tempo. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, eu abri esse pequeno parênteses aqui para entender, para você, para que a gente possa entender que a nossa história, por mais ruim, por mais complicada, por mais que você tenha visto coisas que como diz no mundo, até Deus duvida, mas ainda não se compara ao que essa mocidade vai viver, porque os dias têm piorado gradativamente. Então, quando a gente olha para a nossa história, a gente vê tudo que Deus fez, não há como a gente não entender que o Senhor nos abençoou, que o Senhor nos restaurou, que o Senhor nos renova a cada dia, para que a gente abençoe, para que a gente seja restaurador. Quando a gente vai lá em Isaías no capítulo
58, versículo 12, ele fala assim: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela traz essa realidade para a gente. Hoje nós estamos aqui para receber a palavra de Deus, para ser restaurado por Deus, para receber alimento dos céus, para que nós saiamos daqui, como a Luana falou, renovados e fortalecidos. Mas para que isso aconteça, querida, é necessário que a gente olhe para alguns pontos da nossa vida. E quando a gente olha para o que Neemias fala aqui, no capítulo 9, a partir do versículo 1, ele fala: no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco, e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se do seu lugar, leram o livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e em outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Como eu posso me tornar um restaurador para que eu possa abençoar? Como eu posso me tornar um reparador para que eu possa abençoar? Primeira coisa que a gente precisa entender, querido, é que nada vem de graça. Para mim me tornar um reparador, preciso de renúncia. Quando a gente olha para a nossa casa, quando a gente olha para a nossa vida, quando a gente olha para tudo aquilo que a gente já viveu nos nossos dias, a gente vê algumas situações, e eu gosto muito de comparar quando a gente fala, por exemplo, de restaurar, de reparar, e não só porque eu agora não mexo tanto, né? Mas porque eu tenho esse entendimento, esse conhecimento de pedreiro. Mas quem tem esse conhecimento de obra, igual o pastor Agostinho está mexendo com obra, Felipe mexeu esses tempos atrás, o pastor Agostinho agora está mais no estaleiro, né? Está mais só na fiscalização. Mas quem mexe com obra, Wagner, a turma aqui, os varões aí que tem a mão calejada de marreta, quando passa perto de uma obra já observa, já começa a ter ideia, já começa a observar o que ele vai fazer. Mas todo mundo que tem o olho voltado para a obra também tem um olhar de ver aquilo que precisa. Hoje, graças a Deus, nós temos o nosso templo bonito, pintado. Se chover agora, os irmãos que estão aqui no meio não vão precisar trocar de lugar, porque o telhado foi arrumado, as telhas foram colocadas no lugar. Mas antes, os irmãos lembram, chovia, a galera que estava aqui no meio, opa, já saía ou já catava um guarda-chuva, né? Normalmente saiu, então ficava pingando ali. E aí a gente reparava outras coisas na igreja, alguma rachadura, algum vazamento. Então essas coisas faziam com que a gente falava: puxa, aqui precisa reparar, isso aqui precisa consertar, olha, esse telhado, a gente precisa dar um jeito nisso. Inclusive nós estamos na campanha da obra, tem um envelope lá atrás, pastor Wilson tem falado aqui à frente, diácono Adam e o diácono Wagner estão à frente o tempo inteiro dessa questão de reforma do templo. Pegue seu envelope, abençoe a obra da casa do Senhor. Tudo que a gente fez aqui, ainda tem muita coisa para fazer. Tem telhado para arrumar aqui, tem telhado para arrumar na dança, tem o telhado para arrumar lá na sala da mídia, tem aqui à frente, enfim. Mas a gente já fez muita coisa. Então, quando a gente olha para essa questão do que é necessário reparar, o que é necessário restaurar, a gente já vai olhando com esse olhar de querer fazer melhor, de querer fazer com que aquilo que hoje não está dando um bom resultado comece de fato a ter valor. E é interessante, querido, quando a gente olha para a tradução da palavra reparar no hebraico, ela tem aproximadamente 36 significados, mas tem 3 que eu acho tremendo. Sabe, Deinha? Tornar-se forte. Reparar é tornar ou tornar-se forte.
Reparar é crescer com robustez. E reparar é restaurar a força. Querido, talvez hoje, nessa noite, você olha para a tua história de vida, você olha para o que você está vivendo neste momento, e você fala assim: ah, Deus, como eu preciso ser robusto, como eu preciso ser forte para enfrentar as dificuldades da vida, como eu preciso ser forte para enfrentar as afrontas do inimigo que eu estou recebendo a cada dia, como eu preciso ser forte, Senhor, para restaurar, sabe, a minha vida, e tornar então essa pessoa que não só é restaurada, mas que está pronta a restaurar para abençoar. E é isso que Deus quer de mim e de você, meu irmão, minha irmã. É isso que Deus quer da nossa vida. Que sentido teria Deus tirar o pastor Ricardo do mundo das trevas? Que sentido teria Deus tirar o pastor Ricardo do mundo das drogas? Que sentido teria Deus ter me tirado de um ambiente onde eu tomava uma caixa e meia de cerveja, onde eu ficava noites e noites fora de casa, para que hoje eu não fizesse absolutamente nada para restaurar outra pessoa? Que sentido teria, querido? Que sentido tem na minha e na tua vida? Se hoje você olha para a tua existência e, cara, por mais que você tenha dificuldade, nós somos muito abençoados. Nós somos muito abençoados. Por mais que você tenha dificuldades físicas, financeiras, espirituais, materiais, emocionais, seja qual for ela, meu irmão, você é muito abençoado. Bate no teu peito e fala: como eu sou abençoado. Você sabe, querido, que toda noite quando eu durmo, às vezes eu não consigo pegar o grupo da intercessão. Ontem mesmo foi um dia, né, irmã Vera? Eu até pedi, a gente estava lá no culto da fogueira. Mas eu falo nessa época de frio, eu falo com a Giovana, eu falei: filha, não esquece de agradecer a Deus pelo teu cobertorzinho, mas pede a Deus também por aquele que não tem. Sabe, a gente vai vivendo, às vezes, e a gente não observa quantas bênçãos Deus derrama sobre a gente. E às vezes o não enxergar essas bênçãos que Deus derrama, presbítero Márcio, nos faz insensíveis à dificuldade do outro. Às vezes a gente não consegue dar glória a Deus por um nosso prato de comida, isso é insensibilidade. A gente não consegue agradecer a Deus pelo teto, isso é insensibilidade, porque tem muita gente que não tem. E aí, quando você passa perto daquela pessoa que não tem, você é insensível, porque você nem agradece a Deus pelo que tu tem, você nem agradece a Deus pelo alimento que você teve. Como que você vai enxergar aquilo que o outro necessita? E a gente precisa mudar, porque Deus, Ele quer que a cada dia a gente olhe as bênçãos, as maravilhosas bênçãos que são derramadas sobre a nossa vida, para que nós sejamos restauradores. Em nome de Jesus, querido, em nome de Jesus. A restauração desse templo ficou linda, lindo, 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 lindo. Eu sou um dos últimos que chegou aqui, mas eu imagino a alegria daqueles que já estão aqui há 10, 20, 30, 36 anos, certo? 36 anos, é isso mesmo que tem a nossa igreja? 36 aqui, né? É isso mesmo? 36 aqui, mais uns quebrados, né? Mais uns quebrados, 36 anos aproximadamente. Eu fico imaginando a alegria, porque às vezes eu vejo os irmãos contando a história de que o culto era na parte de baixo, aí na porta do banheiro teve que quebrar para aumentar, para fazer cozinha, eu fico imaginando, sabe, quando aqueles irmãos que acompanharam toda a história do templo, igual o pastor Agostinho está lá agora construindo o projeto, e daqui a 5, 10 anos, ele vai olhar as fotos, ele vai falar: olha, Miriam, aquele dia que a gente começou a fazer as cadeiras, olha, Miriam, aquele dia que a gente começou a trazer as crianças para a cozinha, para ensinar, para fazer, aquele dia que a gente foi lá com a Ana Lígia e com as crianças fazer aquele projeto. Quando ele olhar, ele vai falar: meu Deus, quanta restauração, quanta renovação nesse período de tempo. E agora, querido, eu te pergunto, em nome de Jesus, quando você olha para a tua vida, quando eu olho para a minha vida, é possível que a gente fale assim: meu Deus, quanta restauração? É possível? É possível que você bata no teu peito e fala assim: eu sou restaurado, eu sou restaurado. Eu ainda tenho muita coisa para restaurar, sim, mas eu sou restaurado. A cada dia
eu experimento essa restauração do Senhor. Neemias, ele mostra alguns pontos aqui em relação à restauração. Ele fala, querido, que já nesse tempo aqui, aonde já estava reconstruído, aonde já havia o período de dedicação, e tem uma parte aqui de Neemias, rapaz, que é tremenda, eu não vou lembrar agora exatamente, mas assim que Neemias, se os universitários quiserem pesquisar aí, quando Neemias vai fazer a dedicação do muro, ele vai para a porta do monturo. Você sabe o que é a porta do monturo, querido? Pergunta a pessoa que está ao seu lado, sabe qual que é a porta do monturo? A porta do monturo era onde saía todo o esgoto da cidade. Ele começa a restauração do muro pela porta do monturo, aonde quem não se humilhasse não seria restaurado. E aí nessa parte aqui é como se ele desse continuidade, que ele fala que no dia 24 desse mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco, e traziam sobre si. O que significa quando Neemias fala que aquele povo se ajuntou com jejum e pano de saco? Quando a gente fala de restauração, querido, primeira coisa que a gente precisa entender que é necessário na nossa caminhada, e não tem como fugir dela, é arrependimento. Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: quanto que você tem se arrependido a cada dia, meu querido? Quanto que nós temos nos arrependido a cada dia dos nossos erros? Para que eu seja um restaurador, para que eu seja um reparador, eu preciso me arrepender continuamente diante da presença do Senhor. Quando Neemias fala aqui no versículo 1 que aquele povo buscava ao Senhor, e ia ali com o jejum e pano de saco, e traziam terra sobre si, ele fala de três pontos. Só no versículo 1 aqui já daria uma mensagem completa. Ele fala do jejum, ele fala do pano de saco, e ele fala que aquele povo colocava terra sobre a sua cabeça. Esses 3 pontos, queridos, era sinal de uma humilhação, de uma dependência intensa da presença de Deus. Quando a gente olha a palavra, a gente às vezes não consegue observar a riqueza de detalhes que a Bíblia tem para a nossa vida. Mas só de você fazer um jejum hoje, você já está se colocando numa situação onde você sabe que você precisa de uma força diferenciada para enfrentar aquilo que você está enfrentando. O Senhor Jesus fala que algumas castas de demônios só saem com jejum e oração. Então por que ele fala do jejum primeiro? Porque orar o povo orava, mas jejum já era algo mais esporádico, assim como a gente, querido. Muitos de nós têm de fato uma vida de oração constante, mas jejum é de quando em quando. Então quando ele fala aqui de restauração, de reparação, de ser um restaurador, de ser um reparador, primeira coisa que a gente precisa ter: vida de jejum, vida de humilhação diante do Senhor, vida de arrependimento. Quando ele fala pano de saco, você imagina que o pano de saco era aquela vestimenta. O pano de saco e a terra então ela tem um significado tremendo, porque ela já vai falar em relação à questão da própria morte. Porque o que a palavra traz para a gente em relação à questão da terra, o significado da terra lá na cultura judaica? A gente vai entender, querido, que quando a pessoa um dos significados, quando a pessoa coloca a terra sobre a própria cabeça, ela está falando: eu morri para este mundo e agora eu estou vivendo conforme a vontade de Deus. Não sei se o Wagner teve esses tipos de aula lá em Israel quando ele teve, mas muitas dessas coisas a gente tem nessas caravanas que o pessoal grava as aulas lá em Israel e vão falando. E a terra sobre a cabeça, ela significa isso. É como se a pessoa falasse: acabou, morreu o pastor Ricardo, agora eu quero viver a vida de Deus. E o pano de saco é exatamente isso, para que todo mundo visse o quanto aquela pessoa estava se humilhando, o quanto aquela pessoa estava arrependida de algo que ela fez. Querido, hoje nós colocamos a nossa roupa para vir para a igreja, e só tem uma pessoa que de fato conhece o teu coração no profundo: é o Espírito Santo.
A gente olha, eu olho para a tua roupa, você olha para a minha roupa, mas você não consegue ter a noção do meu arrependimento, e eu não consigo ter a noção do arrependimento de nenhum de vocês. Ninguém tem condição, falava sobre isso hoje à tarde lá na minha casa com meus primos, ninguém tem condição de julgar a vida espiritual do outro. E aquele povo, ele fazia isso, quando ele falava assim, eu me arrependo, colocava aquela roupa de saco, aquela roupa bem bruta. Eu não sei aqui quem já vestiu uma roupa muito bruta. Eu vou dar um exemplo aqui que talvez seja o melhor de todos para os homens. Quando você está batendo laje, galera aqui que já bateu laje, e cai concreto na sua roupa, no início da laje, não no final, mas no início, aí você vai ficar com aquela roupa a laje inteira, Miriam, e aquele concreto seca, rapaz, aquilo incomoda demais. É a roupa de saco, é aquela roupa que te incomoda, mas que é necessária. O arrependimento, muitas das vezes, querido, ele vem e a gente fala assim, mas será que é necessário me arrepender disso? Será que é necessário me arrepender daquilo? E é quando você às vezes começa a justificar para não ter que se arrepender. Quando a gente olha para Neemias aqui do capítulo 9 até o versículo 10, é uma oração. Se depois você puder ler na sua casa, faça isso, porque é como se ele fizesse um resumo de toda uma história do povo de Israel. E eu quero te perguntar, meu querido, quando você olha o resumo da tua história de vida, quantas vezes nós nos humilhamos genuinamente diante da presença do Senhor? Sabe, querido, sabe o que é se arrepender genuinamente? Se humilhar genuinamente? Cara, é aquele momento que você é tão tocado, mas tão ministrado pelo Espírito Santo de Deus, que não importa quem está ao seu lado, você só consegue chorar, você só consegue se arrepender, você só consegue falar, meu Deus, tem misericórdia de mim, meu Deus, tem misericórdia de mim, meu Deus, tem misericórdia de mim. Para que eu seja um restaurador, eu preciso me humilhar, eu preciso chegar diante de Deus continuamente e falar, Deus, tem misericórdia de mim. Ele ainda fala que os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão de seus pecados e das iniquidades dos seus pais. É interessante observar esse segundo ponto, em relação à questão de ser de fato um restaurador, de ser de fato um reparador. Olha o que a palavra de Deus diz, meu irmão, minha irmã. Se você tiver uma caneta, grifa: os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos. A Nova Tradução na linguagem de hoje vai falar: eles já haviam se separado dos estrangeiros. Querido, é algo que a gente precisa entender com toda a maturidade do nosso coração, sabe? É algo que a gente precisa entender com toda a maturidade espiritual. Tem lugares e tem pessoas, meus queridos, que só faz mal para a nossa vida espiritual. Quando a palavra de Deus diz aqui que os da linhagem de Israel se apartaram, ou seja, se afastaram, é porque até então eles viviam juntos, até então eles viviam em contato. Só que para ser um restaurador, para ser um reparador, meu irmão, minha irmã, é necessário identificar quem é que de fato tem agregado na nossa vida espiritual ou não. Abra sua Bíblia lá em Provérbios, no capítulo 4. O Júnior vai me enforcar depois que ele pede para passar as referências, eu acabo esquecendo. Provérbios capítulo 4. Capítulo 4, versículo 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, e os meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixe apartar-te dos teus olhos, guarda-os no íntimo do teu coração, porque são vida para quem o acha e saúde para o corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida.
Desvia-te a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Quando ele fala isso, querido, ele está falando sobre a questão de contato com aquilo que não glorifica a Deus. Quando ele fala isso, ele está falando sobre contato com situações, lugares e momentos que não glorificam a Deus. Certa vez um jovem lá na congregação estava se livrando do tráfico. Ele era traficante, se converteu e uma pessoa da família dele ia fazer aniversário. E ele virou para mim e falou assim: pastor Ricardo, eu estava querendo bem lá no aniversário da minha prima, coisa e tal. Eu falei: cara, mas aquela tua prima é aquela que mexe com parada errada? Ele é. Eu falei: cara, então você sabe que lá vai ter coisa errada, não sabe? Ele é. Eu falei: então não vai não. Ele: pastor, mas é minha prima. Eu falei: vai outro dia, passa mais cedo, dá um abraço nela mais cedo. Sabe, querido, existem situações, existem momentos, existem circunstâncias que para quem quer ser um reparador, quem quer ser um restaurador, precisa dobrar a vigilância. Precisa dobrar a vigilância, porque palavras tóxicas, comportamentos tóxicos vão chegando a todo instante, porque são setas inflamadas do inferno para atrapalhar o nosso crescimento. A gente precisa entender essas situações para a gente poder lutar contra elas, irmãos. A gente precisa entender que tem pessoas que sentam ao nosso lado no nosso trabalho, que existem pessoas que sentam ao nosso lado na faculdade, na escola e infelizmente até mesmo nas nossas igrejas, que ainda não têm uma maturidade espiritual, um entendimento espiritual para fazer com que você cresça, mas que vão fazer com que você retroceda. E se você não tem um entendimento espiritual, se você não tem uma maturidade espiritual, por um tempo é bom se afastar, para que quando você se aproximar novamente, você faça aquilo que o Senhor Jesus manda que a gente seja, sal e luz. É muito ruim quando a gente vai se contaminando a todo instante com essas situações. Então, meu irmão, minha irmã, precisa se separar. Precisa se separar de algumas situações, de alguns momentos, algumas palavras. Quando ele fala que os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos. Existem situações que a gente precisa ter esse discernimento espiritual. Eu lembro que certa vez é complicado algumas decisões que a gente precisa tomar. Mas alguns momentos da minha caminhada, eu precisei me afastar até da minha família. Eu precisei afastar da minha família, porque todas as vezes que eu chegava lá era bebedeira, todas as vezes que eu chegava lá era confusão, todas as vezes que eu chegava lá era aquela questão de criticar crente, criticar a igreja, falar mal de pastor, falar mal. E eu falei assim: meu Pai do céu, sabe, dava aquela dor no coração. E eu não sabia o que eu fazia, eu não sabia se eu brigava, eu não sabia se eu concordava, eu não sabia se eu ficava no meio do muro, eu não sabia. Eu falei: quer saber? Eu vou tirar o time de campo por enquanto, até que eu tenha uma base espiritual, um entendimento, um domínio próprio, porque o pastor Ricardo, o velho homem, era triste, mano. É aquele negócio. Como é que é? Dava uma boiada para não entrar e 3 para não sair da briga, né? E eu falava assim: se eu ficar aqui, é o pastor Ricardo, não, é o velho homem que vai vir. E eu me afastei, até chegar um momento que eu tinha um entendimento espiritual, uma tranquilidade espiritual, de ouvir algumas coisas e não ser contaminado, de ouvir algumas coisas e não ficar irado, de ouvir algumas coisas e ser Maria vai com as outras. Não, você está certo, porque coisa ruim também é crente Maria vai com as outras, né? Crente que não se posiciona. Então o que Neemias está falando aqui, querido, que o povo fez, esse apartar dos estranhos, foi aquele momento onde eles falaram assim: bom, tal tipo de comportamento, tal tipo de procedimento, tal tipo de condição não está me ajudando espiritualmente. Faça esse filtro na sua vida, meu irmão, minha irmã. Quem é que hoje está próximo de você que agrega a sua vida espiritual? Quem é que hoje frequenta a tua casa que agrega a tua vida espiritual?
Quem é que hoje se assenta ao seu lado que agrega na tua vida espiritual? É necessário fazer esse filtro. Terceiro ponto que Neemias traz aqui no livro dele, quando ele fala sobre a confissão de pecados. Ainda no versículo 2 ele fala: puseram-se em pé e fizeram confissão de pecados e da iniquidade de seus pais. Olha que interessante a sequência. Olha que interessante a sequência. Primeiro o povo se arrependeu. Depois o povo, na sequência do arrependimento, o Espírito Santo de Deus já mostra aquilo que está ruim, que está contaminando. E aí sim, a partir daí, o povo começa então a confessar os seus pecados. Só que é interessante que ele fala assim, que eles fazem a confissão dos seus pecados e da iniquidade dos seus pais. Olha como o reparador trabalha, olha como o restaurador trabalha, Renan. Quando eu oro, eu oro pela minha vida e eu oro pela vida das minhas filhas, pela igreja e coisa e tal. Amém? Amém, beleza. Nós somos assim. Mas qual o poder da minha oração em interceder pela iniquidade da minha mãe? Quando a gente olha para a cultura judaica e a gente olha para esses momentos de oração, há uma coisa que chama a atenção. Porque o que Neemias diz que esse povo estava fazendo aqui nesse processo de reparar as brechas, era trazer à tona, trazer a claridade, trazer ao conhecimento a iniquidade dos pais, para que aqueles filhos não repetissem. Já viu quando você vai arrumar alguma coisa, aquilo que você arruma fica pior do que já estava? Às vezes você faz a famosa gambiarra, ou um paliativo técnico, né? Como alguns que são mais... Aqui tem gente que fala assim, não, é um paliativo técnico. Gambiarra, irmão, é gambiarra. É como se você pegasse telha quebrada para colocar em cima de telha quebrada. Vai vazar, Marcelo, não adianta rir, vai vazar. Entenda, querido, que quando nós estamos num processo de reparação, não adianta eu buscar uma reparação só minha, mas neste caso, quando se trata de família, quando se trata daquele que está próximo, é necessário que sim, eu reconheça a minha iniquidade, eu reconheço a iniquidade dos meus pais. Reconhecer é diferente de jogar na cara, meu irmão. Entendamos isso em nome de Jesus. Reconhecer é diferente de falar por trás. Reconhecer é diferente de fazer fofoca. Reconhecer é abrir o peito e falar assim: aconteceu isso na nossa família. Aconteceu assim, assado na minha história. E falar o português e contar a história. E falar: Júlia, Duda, Giovana, Ana Paula, a gente precisa tomar cuidado para que isso não aconteça novamente. A gente precisa tomar cuidado para que isso não se repita, porque senão daqui a pouco eu vou ter que pegar uma outra telha, querido, e colocar em cima daquele lugar que eu já consertei. Eu já estive lá arrumando. Para que o meu serviço seja eficaz, eu preciso sim entender que as pessoas que estão próximas, as pessoas que fazem parte do meu contexto, ou seja, a minha família, olha o que ele está falando aqui, e puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e da iniquidade dos seus pais. Não foi da família do outro, não foi da família do vizinho, não foi da família de quem se assenta ao meu lado na igreja, foi da minha família. Para que a minha família hoje caminhe bênção. Luana e Robinho, que se casaram recentemente, é necessário, Robinho, sacerdote do lar, sentar na mesa, fazer uma xícara de café, sentar: mulher, vamos conversar, senta aí, daqui a pouco, não, tá bom, espera. Entendeu, né, varão? Mas colocar os pingos nos is, tirar a sujeira debaixo do tapete, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para que daqui a pouco você não fale assim: meu Deus do céu, está acontecendo de novo. Mas vai acontecer, irmão, porque não teve cura, não teve restauração, não teve reparação. O telhado está quebrado, o muro está caído.
Enquanto não restaurar essa situação, de quando em quando você vai ser visitado por ela. A instrução está contigo, você viveu, você foi testemunha daquela situação ruim. E a gente às vezes não consegue enfrentar essas situações porque tem medo. Obviamente, querido, obviamente, em nome de Jesus, entenda, isso precisa ser embaixo de um ambiente de oração intensa. Porque muitas vezes quando você fala, igual ele fala aqui, a confissão do pecado, é eu chegar para Ana Paula e falar: amor, eu preciso confessar para ti algo que eu fiz. É eu chegar para a Júlia, para a Duda e falar: Júlia, eu preciso falar de algo que a tua avó fez. Cara, tem que ser algo debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus, ministrado pelo Espírito Santo de Deus, porque você precisa entender que naquela hora é o Espírito Santo de Deus que está agindo para que a comunhão seja restaurada, para que aquilo que está sendo reparado não venha a dar mais dificuldade ainda. Então é necessário, querido, jejum. Entende por que ele fala lá no início sobre jejum, essa tristeza da confissão do pecado? Será que hoje, querido, o que impede talvez eu ou você de ser um reparador de brecha? Será que não é algo do nosso passado que a gente ainda não abriu para a nossa família? Algo que a gente ainda não abriu para quem está ao nosso lado? Algo que a gente não abriu para quem está caminhando ali? Alguém que eu costumo falar que quem é que vai pegar a alça do nosso caixão? Que é a nossa família. Às vezes os nossos amigos de trabalho sabem mais do nosso passado do que a nossa família. Aí quando aparece alguma coisa, tá vendo? Aí ó, seus amigos que falam. Já dá briga, já dá confusão, já dá discórdia. Então, meus irmãos, vamos pensar nisso, sobre essa questão da confissão de pecados, das iniquidades dos nossos pais. E por último, ele fala assim: levantando-se do seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e em outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram ao Senhor, seu Deus. Terceiro ponto, querido, e último ponto, quarto ponto e último, para a gente falar a respeito de reparação e restauração, é a busca pela palavra e a oração. Essa tradução aqui, ela não diz, mas a nova tradução na linguagem de hoje, ela fala claramente quanto tempo que esse povo ficou lendo e quanto tempo que esse povo ficou orando. Ele fala assim: durante mais ou menos 3 horas, versículo 3, a lei do Senhor, seu Deus, foi lida por eles. Meu irmão, lê a Bíblia durante 3 horas. Pensa num trem desse. Eu falo para vocês, isso eu ainda não fiz. Eu ainda não fiz isso. E quando eu leio isso, eu fico com vergonha. Quando eu leio isso, eu fico com vergonha. Aliás, Paulo, lá em 1 aos Coríntios, aí é uma das mensagens que eu estou preparando, Felipe. Quando Paulo fala que as más conversações corrompem os bons costumes, e ele, na sequência, ele fala que isso é para vergonha nossa. Você sabe o que é, querido, quando a gente passa vergonha por não ter entendimento da palavra de Deus? Você sabe o que é quando a gente passa vergonha por não conhecer a palavra de Deus na sua plenitude? É olhar e falar assim: meu Deus, às vezes eu dedico tanto tempo àquilo que não é pão, àquilo que não é sal, àquilo que não é luz, àquilo que não é palavra, e no momento que eu preciso, eu passo vergonha. Olha o que o povo fez, querido. Durante mais ou menos 3 horas, a lei do seu Deus foi lida para eles, e o povo lia. São exatamente 10 para as 9, e eu garanto, e tem cartucho para isso. Cartucheira está pronta, né, pastor Agostinho? Que se a gente tivesse que passar a palavra para um momento de ministração e um momento de oração, e eu voltasse para a palavra aqui para ministrar até 10 horas da noite, e não é porque vai trabalhar amanhã, e não é porque tem compromisso daqui a pouco, é porque a gente não busca mesmo. Muitos de nós não ficaria. Muitos de nós não ficaria. Segunda-feira, campanha da restituição, oração,
palavra. E aí? E aí? Quando a gente olha a palavra de Deus falando que aquele povo leu a palavra por 3 horas, meu irmão, é vergonha para a gente. Eu posso dar 15 mil exemplos aqui, mas qual de nós ainda não maratonou em séries aí nesse mundo afora? Esses dias para trás, eu não sei se acho que até comentei aqui que eu gostava muito daquele negócio da Rocan lá. E quando eu vi, eu já tinha visto 8 episódios daquele trem. Eu falei, meu pai do céu, tira isso de mim. Não pode ficar aqui. Onde já se viu ficar vendo 15 minutos, mas multiplica isso. Olha o tempo que a gente perde com tantas outras coisas. E aí ele ainda vai além. Ele fala assim que depois de 3 horas de leitura da palavra de Deus, olha o que ele fala na sequência. Aqui na versão revista atualizada ele fala, na 4ª parte do dia, e em outra 4ª parte, ou seja, mais 3 horas, eles confessaram os seus pecados e adoraram ao Senhor. Foi 3 horas de palavra e mais 3 horas de oração e confissão. 6 horas, mano. 6 horas. 6 horas, de palavra, 6 horas de oração, 6 horas de entrega, 6 horas de jejum, 6 horas de consagração, 6 horas de santificação. Imagina como esse povo se levanta. Esse povo se levanta, rapaz, um super-homem, porque recebeu de Deus aquilo que de fato faz diferença na nossa vida. Então, meu irmão, a gente às vezes olha para a nossa vida e fala, por que Deus não me usa como um reparador? Por que a minha família ainda está com a goteira tão intensa? Por que a minha vida espiritual está com a goteira tão intensa? Por que eu não sou esse reparador? A gente precisa pensar, querido. Se a gente lê a palavra de Deus o tanto que a gente precisa ler, se a gente ora o tanto que a gente precisa orar, se a gente de fato tem confessado nossos pecados, se arrependido, se a gente tem colocado filtros na nossa vida para saber se situações, circunstâncias, locais, pessoas estão sendo aqueles que agregam, se estão sendo aqueles que deprimem a nossa vida, que acabam com a nossa vida espiritual. A gente precisa disso, meus irmãos. Aí a gente começa a restaurar. E aquilo que te atrapalhava já não te atrapalha mais. Aquilo que te fazia chorar já não te faz chorar mais. Aquilo que atrapalhava a tua caminhada, aquela pessoa que atrapalhava a tua caminhada já não te atrapalha mais. Aquela situação que muitas vezes você chegava e acabava com o teu entusiasmo espiritual já não acaba mais. Que você fala assim, oh glória, eu sou um restaurador, eu sou um reparador. E tem tantas coisas que eu lutei na minha vida, e hoje eu entendo o propósito de Deus para ela. Vamos colocar de pé, igreja? Vamos colocar de pé. Reparar, tornar-se forte. Vira para a pessoa que está ao seu lado, dá uma cutucada nela, dá uma sacudida nele e fala assim, você é forte, varão, você está forte, varoa. Ei, sacode, irmão, em nome de Jesus, sacode mesmo, acorda. Ei, você está forte, hein? Qual foi a última vez que te deram uma pedrada que te arriou? Qual foi a última vez que falaram mal de você que te arriou? Qual foi a última vez que blasfemaram? Qual foi a última vez que o inferno intentou contra a tua vida, que você estava fraco e você fala, não pastor, hoje eu estou forte. Hoje se acontecer aquilo que aconteceu no passado, eu estou forte, eu estou firmado na rocha. Reparar, crescer com robustez, crescer robusto. E é interessante esse processo de crescer com robustez, crescer de forma forte,
Porque, querido, quando você pega uma árvore pequena, qualquer um quebra ela. Quando você pega uma árvore, uma planta que está começando a crescer, ela ainda é frágil. Talvez, querido, você olhe para a tua vida e fale assim: pastor, mas eu comecei a minha caminhada agora. Glória a Deus, porque você começou a tua caminhada agora, e Deus te trouxe aqui nessa noite para ouvir essa palavra, porque você tem a oportunidade de crescer de forma forte, de crescer de forma onde a palavra te sustenta. Reparar, restaurar a força. Eu queria que você fechasse os teus olhos, e eu queria que você lembrasse nessa hora de alguma circunstância que você viveu, que você se sentiu um lixo. Eu queria que você nessa hora fechasse os teus olhos e falasse assim: é verdade. Quando alguém fala isso de mim, quando alguém fala isso da minha história, quando alguém lembra meus pecados do passado, quando alguém lembra das coisas que eu fiz, eu me sinto um lixo, eu me sinto a pior das criaturas, eu me sinto fraco. Quando alguém lembra de alguma coisa em relação à minha família, quando alguém lembra de algo que meu esposo fez, a minha esposa fez, o meu filho fez, a minha filha fez, eu me sinto um lixo, eu me sinto fraco. Ei, igreja, em nome de Jesus, sabe, Deus quer nessa noite transformar toda essa vergonha, todo esse luto, toda essa treva. Ele quer que você seja renovado, que você cresça com robustez, que você cresça em nome do Senhor Jesus como um filho, como aquele que recebe a palavra do Pai, aquele que se assenta, aquele que deita a cabeça no ombro do Senhor e fala: ei, vem comigo que eu estou contigo. Ei, vem comigo que eu te abençoo. Ei, vem comigo que eu te renovo. Começa a olhar as rachaduras, começa a pedir perdão a Deus. Fala: é verdade, Deus, eu ainda não consegui me tornar um reparador de brecha, porque muita coisa eu fico com vergonha por causa do meu passado. Meu irmão, você tem vergonha, eu tenho vergonha daquilo que eu não me arrependi. Mas quando você se arrepende, quando há confissão, ei, o Espírito Santo de Deus vem com lavar regenerador, e não há inferno que fique na frente, igreja. Então nessa hora é hora de jogar por terra tudo aquilo que te atrapalha de crescer, porque o Senhor quer que você cresça, o Senhor quer que essa igreja cresça, o Senhor quer que a nossa igreja cresça. Mas é necessário que cada um de nós se arrependa e fala assim: Deus, me faz reparador, me faz um reparador de brechas, como a tua palavra diz lá em Isaías. Senhor, em nome de Jesus, oh, aleluia. Separa, querido, separa. A única pessoa na nossa vida que a gente não pode se afastar é o Espírito Santo de Deus, seu esposo e sua esposa, porque diante de Deus a gente fez uma aliança indissolúvel, uma aliança que não... E a palavra de Deus é bem clara quando a palavra diz que Deus detesta o divórcio. E por que eu estou falando isso? Porque, pastor, você está falando para me separar de alguém. Se afasta. Não empresta teu ouvido para ouvir palavra do inferno, meu irmão, minha irmã. Não empresta teu ouvido para ouvir palavra do inferno. Ei! Que o Espírito Santo de Deus nessa hora traga à tua mente as pessoas que se aproximam de você para se aproveitar. Que o Espírito Santo de Deus te traga à tua mente essa hora as pessoas que se aproximam de você só para falar mal. Que o Espírito Santo de Deus traga à tua mente nessa hora aqueles que se aproximam de você e que quando vai embora você se sente um lixo, porque eles descarregaram o lixo do inferno tudo na tua vida. Eu repreendo isso nessa hora, no nome de Jesus. Coloca a guarda na tua porta, querido. Coloca a guarda na tua casa, coloca a guarda na tua empresa, coloca a guarda na tua boca, coloca a guarda nos teus ouvidos, coloca a guarda nos teus olhos. E seja quem for que se aproximar de você e da tua família, que levar lixo para a tua casa, levar lixo para a tua vida espiritual, usa a autoridade no nome do Senhor Jesus e repreende nessa hora.
Deus te trouxe alguém à mente nessa hora, meu irmão? Então começa a repreender. Fala: Deus, repreende essa pessoa da minha vida, repreende essa pessoa da minha casa, repreende essa pessoa da minha convivência, Deus. Porque todas as vezes que ela vem, todo o lixo da vida dela fica aqui comigo. Em nome de Jesus, confessa, querido, seus pecados. Confessa. Confessa. É algo que precisa ser compartilhado com o pastor. Marca um gabinete. É algo que precisa ser compartilhado com a família. Marca um gabinete. É algo que precisa de ajuda. Marca um gabinete. Mas confessa em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a palavra diz que aqueles que confessam os seus pecados, as suas transgressões, alcançam misericórdia, são perdoados, são renovados. Para de carregar culpa, para de carregar essa sujeira, para de carregar essa lembrança, porque o Senhor quer te fazer um restaurador. E no nome de Jesus, querido, no nome de Jesus, palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus, sei. E oração. Imagina, querido, 6 horas, 3 de palavra e 3 de oração. É o sonho de todo pastor. É o sonho de todo pastor. É o sonho da irmã Vera, dirigente do Ministério de Oração. Alguém chegar e falar assim: irmã Vera, vem cá, vamos marcar um dia aqui, irmã Vera, para a gente ficar 6 horas orando. É o sonho do diácono Adam, falar assim: pastor, ô diácono Adam, esse mês a gente vai botar 5 carros para ir para a vigília. Oh, glória! Diácono Adam, esse mês a igreja inteira vai estar naquela vigília. Ei, irmão, entenda, quer ser restaurador, quer ser reparador, vida de oração, vida de palavra. Obrigado por nos assistir. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal, ative o sininho e que Deus te abençoe.